Oi, Paula, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo ao vivo para conversar, bater um papo mesmo, né? A maioria das pessoas está em casa, então para que a gente pudesse conversar, sair um pouquinho do tédio, falar um pouquinho das nossas frustrações, da nossa mudança de rotina, enfim, todas essas coisas. Eu acho que não só você, nem só eu, todos nós estamos enfrentando, né? Essa saída aí da rotina. Né, Paulinha? O que você anda fazendo? Você também tem um menininho, né, que eu vi. Você tá com ele em casa, né, porque ele tá sem aula. Como que vocês estão se adaptando aí na rotina de vocês? Reinaldo, tudo bem? Boa tarde, gente. Boa noite, né? Já anoiteceu. Juliana, tudo bem, Juliana? O que você anda fazendo aí? Então, para quem tá entrando agora, eu resolvi ficar online aqui pra gente bater um papo mesmo, tá? Não tenho nenhum assunto pré-definido, mas é mais pra gente bater um papo, pra conversar sobre qualquer assunto, sobre o que tá acontecendo. A gente tem os dois lados, né? Às vezes dá uma vontade de querer fugir realmente do que tá acontecendo. Eu, pelo menos, às vezes evito, né, ligar a televisão, saber de alguma informação, enfim. Tento dar um tempinho mesmo, mergulhar nos estudos, me concentrar em alguma outra coisa, né? Ai, a Paula tem 2 filhos. Aquele dia não deu tempo, né, da gente conversar direito, né, Paula, sobre a vida pessoal. Então você tem 2 filhos, um com 4 e outro com 12. Legal, então são idades diferentes também, porque o meu tem 1 ano e 8, um menino, e a menina vai fazer 11, né, mês que vem. Keila, olá, tudo bem, Keila? Como você tá? Você é de qual cidade, Keila? Os demais que entraram aqui eu já conheço, né? Keila eu não conheço. De qual cidade que você é, Keila? Juliana está trabalhando, ou melhor, postergando. Por que a senhora está postergando, Juliana? Vamos aproveitar, né, esse tempo para a gente reorganizar as coisas e colocar meta, né? Não basta só ficar pensando, a gente tem que agir, né? Ah, Keila é de São Pedro. Legal, Keila. Também estou aqui em São Pedro, né? Então, nesse momento, professora da IESO. Ah, lembrei, Keila, de você. Tá vendo como eu sou péssima para nome, né, Keila? Me desculpa, Keila. Lembrei, Keila. E aí, Keila, como é que tá a sua rotina, então, né? A gente não conversou também da vida pessoal, né? Você tem filhos. Como que tá a sua rotina em casa? E a Paula trabalhando, estudando e brincando com os filhos. Eu separei um vídeo bem legal também, né? Principalmente para quem tem filhos em casa. Eu até vi uma tirinha que é engraçado, né? Porque a gente tem que rir. Às vezes a gente tem que rir da tragédia, né? E na tirinha falava que o pessoal que não tem filho aproveita esse tempo para estudar, para ver série, para ver filme. E quem tem filho, meu, sinto muito. Era assim que falava a tirinha, né? E a gente sabe que é mais difícil, né? É mais difícil quando a gente está com os nossos filhos em casa, porque a gente organiza a nossa rotina, né, de acordo com a rotina deles, né? Keila tem 2 filhas, uma de 16. Nossa, uma de 16 e outra de 3 anos. Bem diferente a idade também, né, Keila? Nossa, eu jamais iria imaginar que você tivesse uma filha de 16 anos, uma carinha tão de novinha. Que legal. A minha diferença também é grande, né? 1 ano e 8 e 11 anos. E até sobre isso é legal a gente falar também, porque são idades muito diferentes, então tem assim os prós e os contras, né? Aqui no meu caso, eu acredito que a idade diferente é legal, porque a minha menina me ajuda muito, né, com o meu menino, se eu preciso de alguma coisa, fazer um leite, enfim, fazer um lanchinho, olha aí rapidinho que eu vou no banheiro.
Então ela consegue, né, dar conta disso, trocar fralda, enfim, o que eu precisar ela consegue dar conta. Só que ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, eu vou postar um vídeo amanhã sobre isso. Eu filmei uma brincadeira nossa, né? Só que pelas idades diferentes, eles têm comportamentos diferentes, né? Então ele não tem muita paciência, ele pega, quer rasgar a folha, e aí ela fica nervosa, ela fica brava. E aí eu tento explicar que, enfim, que ele é bebezinho ainda, que ele não entende, né? Ele não tem essa consciência de que ele vai estragar a canetinha, o papel, enfim. Legal, Keila. Imagino também que a sua deve te ajudar bastante. Juliana, você não tem filho, mas tem uma mãe que vale por 1000 de estresse. É, exatamente. Tem essa questão também, né? Às vezes a pessoa não tem filhos em casa, mas tem algum parente, né, que acaba dando trabalho também. Você falou isso, até lembrei dos meus avós, né? Meus avós, eu não lembro exatamente a idade deles, mas já passaram de 70 anos, então eles estão dando bastante trabalho pra gente, no sentido de... Eles viram criança, né? Não sei se quem tem avós aí por perto consegue dar opinião aí pra gente. Mas os idosos, eles acabam se tornando crianças. Então, assim, eles fazem pirraça. O comportamento é bem parecido, né? Então, quando começou essa coisa de não ir pra rua, entendo, meus avós... A minha avó até gosta de ir pra rua, mas o meu avô não. Meu avô é daqueles que fica em casa, evita ao máximo ir pra rua. E aí, quando começou tudo isso, assim, é uma pirraça total. Ele quer ir pra rua de qualquer jeito. Então, no outro dia ele me ligou, aí tava na pracinha. Eu falei, vô, o que você tá fazendo na rua, vô? Tá todo mundo em casa, é pra ficar em casa, é quarentena. Né, Isabela, minha filha, entrou aí também pra assistir minha live. Eu tô aqui trancada no meu quarto pra conseguir fazer essa live. Meu marido tá com as crianças, né? E a Isabela provavelmente tá lá no quarto dela e tá assistindo a live também. Nossa, Paula, você tem um avô com 98 anos? Meu Deus! Que legal, mas ele é lúcido, faz as atividades dele. Eu tenho uma avó com 95. Ela também é teimosa, mas nessa questão, assim, de ficar em casa... como ela tem uma limitação física, né? Aí ela tá respeitando, porque realmente ela não vai na rua sozinha. Ela tem 95, é super lúcida, conversa sobre tudo, mas tem uma limitação física, né? Então ela não tá dando trabalho nesse sentido, né? Ah, o seu negócio do estresse, ela já fez aqui, tá, Juliana? Eu vou te mostrar depois. Ela falou que vai enviar por Sedex. Que legal, Paula. Poxa, 98 anos, muito legal. E ele tá te dando trabalho? Tá indo pra rua também? Porque, como eu disse, assim, os meus avós, que tem na base de 70, eles estão estressando bastante aí a minha mãe, que é meio que a pessoa responsável, né? A cuidadora, digamos assim, que resolve as coisas pra ele. Tá estressando bastante aí a família nesse sentido. Ó, e gosta de rua, então, seu avô. Nossa, então... Então a impressão que me dá é essa. É assim, é igual criança. Quando você chega pra criança e fala, não pode mexer, o que a criança faz? Ela vai lá e mexe, né? Porque é o proibido. É o proibido que vai atiçar essa curiosidade, né? Então eu acho que com o idoso é mais ou menos a mesma coisa. E quando começou tudo isso, eu fiquei pensando, né, exatamente essa questão. E eles fazem pirraça, eles querem sair, eles arranjam desculpas para poder sair, o pessoal tá brincando aí, né? Eu vi uma outra tirinha também falando de The Walking velho, eu vou pra rua e só tem velho. Porque a impressão que eu tenho é essa, né? Que eles querem desafiar, eles querem mostrar assim que, sei lá, não, a gente não é velho, a gente é ativo, a gente tem esses idosos que realmente querem provar o tempo todo que eles não são idosos, né? Que eles não são velhos, né? Peraí que passou mensagem correndo aqui. Paula disse que o avô dela não vai pra rua, ele mora com a minha mãe e ela não deixa. Faz terror. Exatamente, Paula. É o que tá acontecendo aí com os meus avós, no caso a minha mãe.
Você tá percebendo? Sempre tem que ter um adulto, igual criança, pra estar ali orientando, né? E falando que não pode. O jogo virou, né? Quando a gente era adolescente, eram os pais que prendiam a gente em casa. Agora a gente tá tendo que prender nossos pais ou avós, enfim. Estamos vivendo mesmo em um mundo paralelo, em um mundo onde as pessoas acham que quem está evitando sair é louco, e o outro que se indigna com os que não se cuidam. O brasileiro não tem meio termo. Exatamente, a gente entra numa questão também, porque tem aquelas pessoas que estão achando que não é nada demais, que é somente uma gripezinha e que nada vai acontecer com elas, é aquela coisa de com o outro acontece, mas comigo não, porque eu sou imune, né? E aquelas pessoas também que exageram, né? Tem aquelas pessoas realmente que deixam a ansiedade, o pânico, enfim, tomar conta. Aí a gente entra em dois paralelos aí, né? Porque eu acho que é ruim também. Tudo na vida a gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente precisa ter um equilíbrio, a gente não pode deixar isso tomar conta, isso ser a razão, porque eu já falei aqui, né, um vídeo sobre o medo, pânico, ansiedade, estresse, todo mundo caminha junto ali. E ele se retroalimenta. Ou seja, quanto mais medo você sentir, mais esse medo vai ser alimentado. Quanto mais você pensar naquilo como negatividade, né, mais aquilo vai te fazer mal. Só um minutinho, gente. Deixa eu desligar um pouquinho o ventilador aqui. Voltei. As pessoas não se importam de pegar, mas eles não entendem que eles vão passar para os outros. Muito bem, Isabelona. É exatamente isso. As pessoas, que eu também já gravei um vídeo sobre isso, estão agindo muito com egoísmo, né? No sentido de que, eu sou jovem, então eu não vou pegar, isso não vai me derrubar, e vai pra rua, enfim. Só que a pessoa não consegue pensar que ela voltando para casa e tendo contato com os seus avós, com uma pessoa mais vulnerável, ela pode, né, contrair o vírus, porque o vírus, às vezes, dependendo da pessoa, é assintomático, e aí passa o vírus para uma pessoa mais vulnerável, né? Exatamente, é uma questão de amor ao próximo. Mas a pessoa acha que pensa exatamente assim, comigo nunca vai acontecer. E as pessoas esquecem também, né, ficam com essa questão de que é só o idoso que é vulnerável. E não, né? Quem tem problema respiratório, asma, bronquite, enfim, pressão alta, diabetes, que são os pacientes de risco, os pacientes crônicos, eles também têm esse risco, né? Potencialmente alto. Então não é só o idoso, né? Enfim, então a gente tem esses dois grupos, né? Aquelas pessoas que realmente não estão levando a sério, estão continuando as atividades normais, quer dizer, teve que uma série de coisas acontecerem aí, acho que às vezes eu tenho a impressão de que a pessoa precisa ver pra crer, sabe? Aquela coisa de ver pra crer. Então precisa ter morte, precisa estar no último nível pra pessoa realmente se conscientizar. Então a impressão que eu tenho é que o brasileiro é desse jeito. Ele precisa ver o circo pegar fogo para ele se dar conta realmente que é grave, né? É grave. E a gente vê isso acontecendo direto, né? Questão de vacinação, pessoal que não vacina seus filhos, enfim. Sabe? São coisas, atitudes pequenas que se todo mundo fizer, todo mundo se ajudar, o negócio vai pra frente, sabe? Evolui. E as pessoas, elas pensam dentro de caixa, sabe? Pensa assim. É essa a impressão que eu tenho. Então, voltando a falar sobre os idosos, eu acho que é muito isso que acontece, né? Você colocou uma limitação ali. Você disse um não pra eles, eles não aceitam. Então, eles querem revidar. Eles querem fazer pirraça. E aí, eles querem ir pra rua como se nada tivesse acontecendo. E aqueles jovens também que realmente que também não estão nem aí, não pensam no próximo, não pensam no outro. Aqui, pelo menos na região, as praias foram fechadas, né, interditadas.
Deixa eu ver o que a Isabela tá falando. Às vezes é mais provável que um idoso saudável não pegue o vírus, e as pessoas jovens que têm mais problemas que os velhos têm mais possibilidade de pegar. Isso mesmo, Belona. É o que eu falei. Não é só o velho, né? Só o idoso que tem possibilidade de ter a doença. Qualquer doença, né? Às vezes a gente associa muito isso, né? A doença ao velho, ao idoso. E não é assim. Tem gente jovem que morre de infarto, né? O estresse, por exemplo, ele pode chegar num nível aí tão alto, que vai incapacitar e a pessoa psicologicamente, fisicamente, é uma pessoa jovem, né? Morrer de infarto. Eu mesmo já trabalhei uma ocasião numa empresa e que aconteceu um fato desse, né? Uma pessoa de 30 anos morrer de um dia pro outro, assim, sabe? Não tinha nenhum histórico. Enfim, né? Pra morrer basta estar vivo, né? Ninguém mais desenvolve as doenças, então pra que vacinar? É assim que pensam. Exatamente, é realmente assim, ó, tá na caixinha. E, na verdade, isso como ser humano, isso me causa revolta. Isso me causa revolta, isso me causa tristeza, né? Enfim. E realmente, tá esse tempo dentro de casa, também a gente pensa aí, tem um monte de gente postando um monte de coisa. Eu mesmo tava tentando fazer isso, né? Postar o que eu tenho feito aqui, mais voltado até para a parte materna, né? De quem tem filho, porque a gente sabe que é muito difícil a gente conciliar. Como eu falei no início, por exemplo, né, aqui no meu caso, os meus filhos estudavam à tarde, então eu me programava no sentido deles estarem à tarde na escola. Então eu me programava para trabalhar, para estudar, enfim, para ir no mercado, para fazer alguma coisa. E não existe essa programação. Nesse caso de mães, é muito importante ter uma rede de apoio, né? No caso, aqui em casa, meu marido, que me ajuda bastante nessa questão. Agora eu fico imaginando, de repente, uma mãe solo, né? Uma mãe sozinha, que não tem ninguém para ajudar, e nessa situação de quarentena, né? Não poder contar com um parente, é complicado, né? Eu fico imaginando essa questão também, né? Então, assim, uma rede de apoio nessas horas é bem importante. E, enfim, a gente tem que se organizar. E eu acho que... Vai lá, Ju, vai lá fazer sua janta, então. Depois eu vou tentar salvar aqui esse vídeo, tá? Eu acho que a gente tem que aproveitar realmente esse tempo. E a gente tem que usar estratégias de manejo de estresse, de ansiedade, né? A própria Isabela aí, a minha filha, ela desenvolveu aí, ela tem um canal, e aí ela fez um squish que ela explica o que é, um anti-estresse, eu achei super legal. E gravei um vídeo sobre isso com ela. E é usar papel e canetinha e fita durex, sabe? São elementos que a gente tem em casa. E assim, a gente tá em contato com as nossas crianças, a gente tá ali no lúdico, tá entrando em contato. Coisa que na correria do dia a dia, a gente não presta atenção em nada disso. Então vamos lá, que eu vim falar no começo do vídeo. Eu quero falar dos pontos positivos, porque de negatividade a gente já tá cheio, né? Então eu quero falar dos pontos positivos. Aproveitar esse tempo, então, para realmente você tentar se organizar, colocar metas, né, no papel. E você seguir essas metas, tá? Seguir dentro das suas possibilidades hoje, que é o quê? Dentro da tua casa, porque você não pode sair. É frustrante, é revoltante, mas a gente precisa dar esse passo. A gente está em contato ali 24 horas com os nossos parentes, isso não é fácil, então não se julgue por isso, porque assim, a gente não fica, né, 24 horas por dia ali com o seu marido, com a sua mãe, enfim, com seus filhos. O ser humano, um é diferente do outro, então vai existir conflito sempre. E tá dentro da sua casa de maneira compulsória, ou seja, obrigatória, sem poder sair para lugar nenhum, é realmente muito complicado, né? Hoje eu vi um vídeo de uma pessoa que estava vindo dos Estados Unidos para o Brasil, falava que lá no aeroporto dos Estados Unidos tinha um monte de álcool em gel. Aí ele chegou no Brasil e cadê? O brasileiro acha que é imune.
só porque que não tem furacão e etc. Sabia, mamãe? Pois é, Belão. Exatamente, é o que acontece. As pessoas não acreditam, não levam a sério, e aí isso só faz piorar, né? Bom, eu não quero me alongar muito aqui na nossa live. Eu só quis estar ao vivo aqui para bater um papo mesmo, saber o que vocês estavam fazendo aí na quarentena de vocês, a rotina de vocês. Bom, assim como muitos de vocês, eu também sou autônoma. Acabei de me mudar aqui para a região dos Lagos, na cidade de São Pedro da Aldeia. Então, na verdade, fiquei 10 anos lá no interior de São Paulo, em Sorocaba. Então, veio todo mundo para cá. E assim, né, eu tava também construindo aqui, enfim, a minha vida. Cheguei em janeiro. Então, assim, fui interrompida, assim como eu já postei. Tava com um projeto, uma ideia bem bacana de um curso, né? Justamente porque eu tenho uma experiência com recrutamento e seleção, treinamento, orientação vocacional. Já trabalhei bastante tempo com isso, além da clínica. Então eu vim cheia de ideias, né? Cheia de motivação. E propus esse curso com uma clínica que a gente fechou parceria, que é a Inova Psi. E no fim esse curso seria na quarta-feira, dia 25, que é meu aniversário. Então eu vou passar o aniversário aí em isolamento, né, Isabela? Vamos cantar um parabéns aqui, um bolinho, nós aqui, nossa família, faz parte. E depois, quando eu tiver oportunidade, eu vou comemorar. Mas eu acredito que o importante eu já tenho, que é a minha família viva, saudável, aqui do meu lado. Enfim, então eu tinha separado esse curso para falar um pouquinho, né, sobre recrutamento e seleção, como se comportar numa entrevista, como estruturar um currículo, como usar LinkedIn. Eu preparei todo o material e no fim, com tudo isso que está acontecendo, a gente decidiu por suspender o curso, né, adiar. Então, eu vou esperar o resultado disso tudo, quem sabe no final de abril a gente não consiga remarcar. Então, o que eu quero dizer é que mesmo eu sendo psicóloga, eu também, né, passo por momentos de estresse, momentos de ansiedade, os meus filhos também, porque não é só o adulto que passa por isso, a criança também. Também te amo, Belona. Tio Jorge entrou, também não conheço, tá? De qual cidade que você é? Eu falo aqui de São Pedro da Aldeia, região dos Lagos do Rio. Então, como eu disse, eu também me senti bastante frustrada quando tudo isso ocorreu. Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente é ser humano, a gente tem essa tendência à falha, né, a erros, é normal, a gente tá frustrado, a gente tá entediado, a gente tá surtando, né, dentro de casa. E aí existe esse paralelo da gente, ou aquela pessoa totalmente exagerada, né? Exatamente, né, Jorge? Nós somos humanos, exatamente. E os psicólogos também, né? Porque as pessoas acham que nós somos super-heróis e a gente não tem nada disso. Cabo Frio, legal, é da região também, né? Mas você é psicólogo, então as pessoas acham que tá tudo bem, eu tô gravando esses vídeos, tá tudo ok. E não é assim que funciona, né? A gente tem dias ruins, a gente tem dias bons. Eu tô aqui tentando passar positividade aí nas redes sociais, né? Gravando vídeos do que a gente pode fazer. Gravei um vídeo hoje sobre atividade física com as crianças. Eu tenho 2 crianças, 2 cachorros, os 4 participando do vídeo. Então, fiz esse vídeo hoje. Então, assim, é você separar uns minutinhos, né? Para isso. A gente fez uma atividade. Empresário, né, Jorge? Legal. A gente fez uma atividade em conjunto hoje também, como eu falei, com recicláveis, com papel, durex, macarrão, feijão, arroz, enfim, uma atividade de colagem. Amanhã eu vou estar postando para vocês, que eu vou editar esse vídeo ainda. E é isso, né? A gente vai tentando aí no dia a dia fazer uma atividade em conjunto, mas é normal ter aquele momento, né, de surto, né, vamos dizer assim, de ansiedade, de estresse. Isso é normal, porque a gente está enclausurado, né, a gente está ali 24 horas por dia com
a nossa família. São pessoas que a gente ama, sim, né? Porém, como eu disse, a gente é ser humano, então nenhum ser humano é igual ao outro, vai ter conflito, isso é natural, né? Eu até fiz essa comparação com casamento. Quando a gente é namorado e cada um dorme na sua casa, né? Tem suas atividades paralelas. É diferente, é completamente diferente quando você junta as escovas de dentes e vai morar no mesmo teto. É ali o tempo todo, né? Não tem pra onde você fugir, né? Então é mais ou menos isso que acontece. Tá todo mundo enclausurado e aí aflora essa ansiedade, esse pânico, esse estresse. A gente liga a TV, a gente só vê falar sobre isso. E tem as pessoas que são extremamente pessimistas e isso faz mal pra gente. Porque como eu disse no início, né? Medo, ansiedade, estresse, pânico, eles se alimentam deles mesmos. Então o que a gente pode procurar fazer? Realmente assistir todos esses vídeos com essas dicas, né? E tentar pensar positivo, tentar passar que é uma fase, que tudo isso vai passar, que você já passou por várias coisas na sua vida, momentos horríveis, né? E você tá aí, né? Você conseguiu superar. Então a gente precisa pensar de forma positiva. A gente não pode sair, mas a gente pode estar aqui gravando um vídeo ao vivo, fazer uma videochamada. Ontem fiz isso também com amigos meus lá de Sorocaba. Então a gente fez uma videochamada, eram 4 pessoas. E a gente conversou, enfim, bateu um papo. E é isso que a gente tem que fazer, né? Faz videochamada, tenta pensar no que você gosta, tenta se conhecer um pouquinho melhor, pensar em coisas positivas, respirar. Respirar é uma técnica muito importante. Então, assim, é atenção plena, né, que fala. Que a gente precisa ter atenção no hoje, no aqui e no agora. Não ficar pensando lá na frente, sempre projetando lá pra frente. É legal a gente se organizar, pensar no futuro? Sim, só que com equilíbrio. Então, isso eu sempre falo nos meus vídeos também. Tudo que é em excesso, ele nos desestabiliza, nos desorganiza, também não é saudável. Bom, então é isso que eu queria falar pra vocês. Eu vou tentar deixar esse vídeo salvo, tá? E vou procurar sempre estar fazendo live, sempre estar fazendo vídeo. Se vocês tiverem algum assunto também, né, que vocês achem legal, achem bacana, eu tá abordando, pode me mandar por direct, pode me mandar WhatsApp, enfim. Se você não me segue, siga o meu canal, compartilhe, eu vou salvar, né, tentar colocar no IGTV, no YouTube. Então, quem não tem um canal no YouTube, entra lá, é psicóloga Marcele Lopes. Obrigada, Jorge, obrigada. Então, quem não assiste, né, não tá inscrito no canal, pode se inscrever lá, compartilhar o vídeo, enfim, tô colocando em todas as redes sociais, né, Instagram, tem o Facebook, marca alguém, compartilhe, porque a gente precisa de palavras de apoio, de positividade, porque de caos, de negatividade, de tragédia, enfim, o mundo já tá cheio. Então vou me despedir então de vocês, obrigada por todo mundo que entrou, por todo mundo que participou, tá? E um bom restinho de segunda-feira aí pra vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, meu amor. Tchau, Isabela. Até daqui a pouco.